na LDO, né? Então, assim, está tendo divergência. O que nós queremos? Nós pedimos desde o começo. Primeiro, nós não queremos o Instituto Gerir. E não é o Instituto Gerir, é a terceirização da saúde. Certo. Em nenhum lugar do país deu certo. Tanto que está sendo discutido em São Paulo toda a questão das organizações sociais no estado de São Paulo. Tá? Na LESP lá, a discussão está lá. Gente, a Inglaterra ela terceirizou vários serviços, ela estatizou, né? Não. Ela entregou para a iniciativa privada. Hoje a Inglaterra está brigando para que volte a ser as empresas estatais. Agora você pega um país de primeiro mundo, como a Inglaterra, que não funcionou, é no Brasil que vai funcionar a organização social. Uma empresa que fala que não, a organização social não é para ter lucro. A organização social é para complementar o serviço e não ter lucro. No Brasil todas têm lucro. Todas têm lucro. Então, é um absurdo, né? E quer queira, quer não, é ter um lucro em cima da desgraça de alguém. Quer que eu te fale uma coisa, Márcia? Ó, você contrata uma organização social, ela quarteiriza os trabalhos. Então ela quarteiriza a lavanderia, ela quarteiriza a alimentação, ela quarteiriza a higienização, ela quarteiriza segurança, ela quarteiriza o trabalho administrativo agora. Então ela quarteiriza tudo isso. O ideal é que nessa quarteirização seja feita a tomada de preço, pelo menos. Então 3 empresas fazem a proposta e você escolhe entre as 3 ou o menor preço ou a que te oferece melhores condições. Pergunta qual instituição dessas, Fundação ABC, SPDM, Instituto Gerir, AFIP, qual delas passaram por isso? Passaram por isso. E aí você pergunta qual delas a gestão cobrou que fizesse isso. E aí o conselho vai lá cobrar, nós falamos assim, cadê a prestação? No Instituto Gerir, por exemplo, eu tenho os contratos de quarteirização comigo, tem 2 empresas diferentes, serviços diferentes, que aparece lá o mesmo proprietário. Agora, por que aparece o mesmo proprietário? Quais? Eu não posso ser leviano de falar se eu não estou com o nome da empresa aqui. Tá. Mas eu posso passar para você, eles são obrigados a apresentar para o conselho. Então isso seria muito bom, porque eu sou a favor da transparência. Eu acho que isso é transparência. Eu pego os contratos e vou ler. Aí eu leio lá que o Antônio XXX é dono da empresa de informática. Aí eu vou lá ler que o Antônio XX é dono da empresa de limpeza. E aí onde que esses caras moram? Eles moram aqui em Guarulhos? Eles moram lá em Goiânia. Poxa, que legal, né? E por que essa história de se contratar tão longe, né? Se a gente tem empresa aqui que... Essa situação, Márcia, o Rogério, quanto presidente do conselho, ele cobrou bastante. Porque todo o processo de terceirização das OS se propõe que passe para o conselho antes de fazer uma análise. Sim. E o que eles fizeram? No segundo dia de mandato do prefeito Guti, ele e o doutor Lago foram a Goiânia e já voltaram, né, Rogério e Lima, contratados do conselho, já voltaram com o contrato pronto, não passou pelo conselho. Então isso foi uma falha gravíssima que nós não acatamos, e quem está sofrendo esse prejuízo, esse distrato, esse desmando é a população, porque a nossa população está desempregada, cada dia mais carente, mais necessitada e voltando para o SUS. Quem tinha convênio de está voltando para o SUS. Está inchando o SUS. E uma empresa terceirizada que não tem competência para dar conta, mesmo porque a prefeitura também ainda deve a eles, né, Rogério? Um valor alto, né? Deve, para o Instituto Gerir deve mais de 20 milhões, os médicos estão sem receber desde abril. Para a Fundação ABC deve mais de 20 milhões. Não, e para a SPDM deve 30 milhões. Aí você me falou, e isso, eu inclusive acabei de uma pessoa me marcou com relação a uma situação da saúde da LDO que estavam falando, e eu não me conformei, eu falei, poxa, como que acontece isso? As pessoas fazem a postagem, e te marca, você tem que responder. E eu não me conformei, eu respondi o seguinte. Falei, olha, eu estou vendo que estão falando que estão arrumando para o ano que vem. O ano que vem já é período de reeleição. Peraí. Já é período de reeleição. E se é período de reeleição, por que vai ser resolvido só o ano que vem? Poxa, nós iniciamos esse governo em janeiro de 2017 e eu acabei respondendo isso. Eu não me conformei, eu respondi isso. Eu falei, olha,
eu espero que eles não venham resolver isso ano que vem para a reeleição, porque isso daí chega a ser, tá usando o povo como massa de manobra. Tem uma questão aí, Márcio. Como eles estão reorganizando a questão das compras, provavelmente eles vão conseguir fechar essas compras, aquilo que eu te falei, de 6 a 8 meses. Então eles vão estar fechando isso no ano que vem. O ano que vem ainda não é o ano da eleição, não. Mas o ano que vem vai tá se fazendo uma situação, porque já está próximo da eleição. Mas na saúde, não, eles vão ter que fazer porque eles falharam no primeiro ano de governo. Eu estou muito preocupada com isso. Eu vou te falar uma coisa, assim, ó, o tempo inteiro a gente fica cobrando lá. Vai surgindo as coisas, nós vamos cobrando. A gente cobra o relacionamento com a Estela Maris, porque a gente fica falando muito do Instituto Geri, mas tem as outras entidades também. Claro. Eu tenho um sério problema com a Estela Maris no que diz cumprimento do que é contratado. Eles não cumprem contrato, e ficou provado mais uma vez agora, na prestação de contas que foi feita na Câmara Municipal, que o secretário teve 2 vezes esse mês na Câmara Municipal. Uma para apresentar a LDO e outra para apresentar a prestação de contas do primeiro trimestre de 2018. E lá, você vê, o Hospital Geral melhorou um pouco os índices, o Hospital Pimentas, com toda a dificuldade, está um pouquinho melhor. Aí quando você chega no Estela Maris, o Estela Maris ele não dá retorno para nós. E nós entendemos que é um serviço extremamente necessário, mas que se for, de fato, realizado. Hoje eu posso falar que nós pagamos para o Estela Maris o que eles não nos entregam. O que eles não nos entregam. O que ele não nos entrega. Entendeu? Assim, o Dr. Sérgio ele tem muita boa vontade. Tem, isso aí a gente não pode falar do caráter do profissionalismo onde está dele. a má vontade, então? Onde vocês enxergam essa má vontade? Porque nós precisamos saber e a população precisa saber. Eu pessoalmente, eu culpo o prefeito. Eu culpo o prefeito, porque o prefeito ele tem que... Ele é a pessoa que, quando é apresentado os problemas para ele, o prefeito tem que assumir e falar, eu, prefeito... Mando na cidade. Eleito, mando, vai ser feito desse jeito. Então o que acontece? Ele deixa os secretários mandar. Eu critiquei muito o Almeida no final do segundo mandato dele, porque também os secretários passaram a mandar. Você pega, a saúde não pode ser tratada da mesma forma que as outras coisas na cidade. Não. A educação, ela tem... Se você não comprar medicamento, se você não comprar o alimento da criança, você fecha a escola, não tem aula, a criança fica em casa, o pai e a mãe vai alimentar a criança. Exatamente. Se você tiver uma criança doente em casa, você não tiver um hospital, não tem o que você fazer. A criança vai morrer. Vai morrer. Então está na hora do prefeito bater no peito. Ele foi lá e falou, vai ter intervenção de 10 dias no Instituto Geri, depois teve mais 10 dias no HMCA, no HMU. E continua a mesma coisa. Não mudou nada. Eu acho que piorou. Não mudou nada. Então ele tem que falar assim, secretário, eu estou te dando carta branca, o que você tem que fazer? Comprar, pagar, investir, realizar os planos? Ele tem que falar. Ou ele fala, secretário, você não serve. Você não serve. Agora o secretário fica de mão atada também. Eu também senti que o secretário, principalmente naquele caso lá do PA Paraíso, eu senti que ele tem boa vontade, mas ele não tem a caneta. Ele não tem a caneta. Ele tem a caneta para fazer os programas. Agora de pagar, falar assim, olha, eu preciso contratar 200 agentes comunitários, eu estou decidindo aqui, concurso público. Ele não tem que passar por 500 lugares, 500 pessoas e é a última tal. E me fala uma coisa, e com relação às emendas impositivas dos vereadores, qual que é a situação que nós estamos vivendo hoje? Por que os vereadores não fazem essas emendas, ou fazem e não chega? Como que está isso?